Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Maceió, TV com Maceió, Rádio Maceió agora e todas as redes sociais. Um público estimado de 500 mil de pessoas. Desde já agradecemos a sua audiência. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Galba Novaes. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, né? Para mim é satisfação, filho, estar aqui nesse programa de grande audiência, né? É uma forma muito boa, interativa, né, onde a gente pode ter essa interação com a sociedade e ela tem um conhecimento mais profundo das nossas ações. O senhor foi presidente da Câmara Municipal de Maceió. Perguntar não ofende. Naquela casa, existiam marajás que recebiam sem dar um dia sequer de trabalho? Olha, filho, é uma pergunta assim, muito boa, porque, por exemplo, no estado de Alagoas sempre se fala nessa figura do marajás, né? Depende do que você entende o que é marajás. Às vezes você ser bem remunerado, né? As pessoas acham assim, tem essa figura de marajás. O que é importante é você saber cumprir a sua obrigação, o seu trabalho. E não vejo, por exemplo, na Câmara de Vereadores, nunca teve marajás. Nunca presenciei a figura do marajás. Tinha pessoas assim bem remuneradas, mas marajás não. Depois de alguns mandatos como vereador, o senhor foi eleito deputado estadual. Chegou à Assembleia de forma, uma certa inquietude. Hoje não mais. Por que mudou, deputado? Houve alguma pressão por parte de alguns dos seus pares? Eu vou até dizer uma coisa aqui, filho, que eu digo sempre, a minha vida pública sempre foi muito aberta. Se a sociedade não tiver a oportunidade de conhecer quem ela elege, quem ela coloca para representar lá, não adianta, na realidade, tê-lo como representante, certo? A Assembleia Legislativa tem uma cultura muito arcaica, muito atrasada, né? Onde as pessoas lá acham assim, por exemplo, que o poder da prerrogativa que exerce um deputado tem que ser utilizado de todas as formas. Então eu contesto muito isso. Você tem ideia, eu tenho projetos na Assembleia que entrou em 2015, no início do meu mandato, até hoje não foi nem lido. Exemplo de projeto que eu coloquei lá, o 13º salário no dia do aniversário do servidor. É uma lei que eu trouxe de Goiânia, foi Iris Rezende que me deu. Há 12 anos que é lei em Maceió. E lá foi julgado inconstitucional, dizendo que não era prerrogativa do Poder Legislativo. Ora, como é que eu estou apresentando um projeto que regulamenta o 13º já é pago pelo Estado? Eu simplesmente estava colocando para o dia do aniversário do servidor, né? Que isso é muito importante. Você imagina o que é um servidor, às vezes, que está devendo um cheque especial. Aí recebe o 13º no dia do aniversário. Vai pagar aquele cheque especial e deixar de pagar juro. Vamos supor que ele queira fazer uma festa, né, e não tem o dinheiro, porque a gente sabe, o servidor é, como diz o linguajar popular, é assando e comendo. Então ele não tem o dinheiro para fazer. Vamos supor que ele nem queira nem fazer a festa e nem deva cheque especial. Se ele colocar esse dinheiro numa poupança, no final do ano vai ter mais do que iria receber do Estado. Então é só benefício. E é prerrogativa, sim, do parlamentar, porque eu não estava nem diminuindo receita e nem aumentando despesa do Estado, o que é proibido, logicamente. Então esse projeto não chega no plenário para ser discutido. Dentro desse projeto tem muitos projetos. Eu sou contra essa imunidade parlamentar. Todo mundo sabe. O senhor se considera boicotado pela Casa Legislativa? No início, muito boicotado, e agora estou enfrentando as dificuldades. É uma cultura, eu não estou personalizando. É uma cultura da Assembleia Legislativa. Você chega lá, na sessão começa, vamos dar exemplo, às 15 horas, às 15h15, né? Às vezes às 16 horas acabou a sessão. Quando você vai falar, às vezes você quer falar um tema muito 45 importante. Minutos de 45 minutos de sessão. E às vezes temas muito importantes, você vai falar, exaurir o seu tempo. Ora, se você tem uma sessão que pode ir até às 19h20 horas, certo? Por que não estender essa sessão? Você tem uma ideia, uma coisa que me choca muito, é que o parlamento, falar, é o local de você falar. Apresentar indicações, requerimentos, discutir projeto de lei, decreto legislativo, a peça mais importante do Estado, que é o orçamento, as propostas políticas. Quer dizer, como é que você está no parlamento e não pode falar? A quem o senhor atribui esse boicote, deputado? A cultura atrasadíssima do nosso parlamento. Aquele regimento tem que ser reformado. Você não pode pedir vista num projeto se você não for líder de um partido ou líder de uma bancada. Ora, a vista do projeto. Chegou um projeto lá que eu não conheço. Chega um projeto lá. Eu disse a você, tem projeto meu que tem 3 anos lá e não foram ainda plenário.
tem projeto e em uma semana vai a plenário. Como é que se justifica isso? Então, há realmente uma cultura, entendeu? Falta critério. Falta critérios. Tem até um projeto apresentado pelo deputado Rodrigo Cunha, que colocava a ordem cronológica nos requerimentos e nas indicações, que era muito importante, certo? Mas as pessoas entendem, certo, que não podem, que o presidente, por ser um regime presidencialista, tem prerrogativa de fazer a pauta. Até entendo que tenha prerrogativa de incluir na pauta, mas a pauta devia ser cronológica, pela entrada do requerimento. Isso não é obedecido lá. Por falar em ser deputado estadual, como deputado estadual, qual foi o principal projeto do senhor em favor da sociedade? Olha, muitos, né? Primeiro, por exemplo, o voto em aberto, né, foi um projeto de minha autoria. Houve questionamento quanto a seguir a simetria em relação à legislação federal, mas foi um voto de minha autoria, né? A questão da imunidade parlamentar, que eu sou contra, por exemplo, a gente não deve estar protegido por imunidade. A imunidade nossa é imunidade de palavras. Ou seja, eu tenho que estar protegido pelo aquilo que eu vou dizer. E não por atos que eu pratique, né, que vá de encontro à legislação, que está à margem da lei. Então a gente não devia ser protegido por isso. Então esse é um dos projetos, o 13º no dia do aniversário do servidor. Muito importante. Né? Você vê o servidor recebeu o 13º. Certo? O orçamento impositivo, que é muito importante, o governo federal tem. Nós temos 513 deputados na Câmara Federal. Todos têm direito à sua parcela, né? Se não me engano, não tenho certeza, mas parece que são 15 milhões para destinar aos seus estados. A gente também é cobrado nos municípios em relação a isso. Então é um projeto muito importante. Né? E tem, assim, os mais diversos projetos. Lá são muitos projetos, filho. Eu até me falha assim a memória, todos os projetos que apresentei, mas são muitos projetos. Por exemplo, Parlamento na Praça. Eu fiz isso na Câmara Municipal de Maceió. A gente transmitia via satélite para todo o Brasil e o mundo. Né? E foi nesse Parlamento na Praça que a gente discutia com a sociedade. Onde é que a gente vai pedir o voto quando a gente quer? Na praça pública, né? A gente leva o nosso discurso, a nossa proposta. E por que não ir à praça pública discutir os projetos que a gente quer executar? Que a gente quer fazer com que eles sejam executados. Então, esse é o mais legítimo, o Parlamento na Praça. Foi brecado lá, está lá, nem apreciado foi. Está lá até hoje. O senhor enxerga a perspectiva de uma mudança desse parlamento conservador, como o senhor tem dito? Enxergo e não quero aqui, como eu disse, personalizar. Não vamos personalizar as coisas. Aqui não é culpa de A e de B. É uma cultura que tem que ser mudada naquela Assembleia. A começar pelo regimento interno. Ele cesseia alguns deputados, certo, de ter os direitos iguais ali dentro. Mas para mudar essa cultura, deputado, o senhor há de convir, precisa se mudar pessoas. Claro, claro. E vem se mudando. Mas imagine, por exemplo, você muda as pessoas. Se a regra é aquela, ninguém joga futebol com a mão, né? Com os pés. Ninguém joga voleibol com os pés também. Então, se amanhã fizer uma lei para dizer que futebol seria com as mãos, as pessoas iam ter que cumprir e dizer, que loucura é essa? Mas é mais ou menos isso que a gente entende. Tem que mudar primeiro aquele regimento que é arcaico. O regimento da Assembleia é arcaico, ele não dá os direitos iguais. Eu, por não ser líder de partido, eu, por não ter a prerrogativa de liderar nenhuma bancada, certo? Eu não tenho direito a pedir vista de um projeto. Eu não tenho direito a pedir adiamento. Por exemplo, a matéria está em votação. É um projeto que entrou há uma semana e vamos dizer que eu faltei numa reunião daquela da comissão, da sessão. Eu não tenho conhecimento, eu não posso pedir. Eu tenho que submeter, solicitar. Enquanto quem é líder de partido, você pode pedir o adiamento e é dado tranquilamente, sem problema nenhum. Então, como é que você pode ter casa... É a casa de iguais, em termos das prerrogativas, que não é iguais. É uma casa de desiguais, onde todos deveriam ter os mesmos direitos em termos de regimento. E, infelizmente, não tem. Quando eu falo a questão assim, eu sou o único deputado que não recebo salário. As pessoas fazem as mais diversas interpretações. Né? Por quê? Não, porque mais a Constituição Federal diz que você não pode acumular, tem a questão do abate-teto e tudo. Ô, meu amigo, está os ministros do TCU recebendo, Zé Múcio, Zé Jorge, né? Recebendo como deputado federal aposentado, recebendo como ministro. Né? Eu renunciei porque na minha campanha eu dizia à população o seguinte, se eu for eleito deputado, eu vou renunciar ao salário de deputado. Porque se eu perdesse o mandato, eu continuaria com o meu salário que eu sou de procurador municipal. Então, ganhando, o salário continua do mesmo jeito. E eu deixei de receber. Há uma economia, você imagina que são 36 meses, vão fazer, multiplique por 20 mil. 720 mil reais. Que eu deixei de receber.
só para mostrar que você pode, se você tendo uma profissão, logicamente se você não tem profissão, você tem que ter um salário para ser compensado. O senhor abriu mão do salário, Do salário. As demais vantagens do parlamentar não? Não, porque deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que prega uma coisa, é isso que a sociedade ela tem que estar bem esclarecida em relação às coisas. O que é que eu posso abrir mão? O que é que eu posso dar a alguém? O que é meu? Como é que eu vou dizer? Eu abri mão de uma GDE. E a GDE é minha? Ou é do servidor? Por falar em GDE, aí eu abri deputado, mão da verba de gabinete. E a verba de gabinete vem para mim ou é para custear o gabinete? Por falar Agora, em GDE, o salário é meu. Aí eu posso abrir mão do que é meu. por falar em GDE, deputado, o Rodrigo Cunha esteve aqui no Perguntar Não Ofende e fez uma denúncia em relação a essa gratificação, a qual ele reputou como imoral. Pergunto ao senhor, o senhor faz uso dessa gratificação e como vê essa observação do seu colega deputado? Olha, cada um tem um pensamento, a gente tem a casa eclética, certo? Cada um tem seu pensamento, a gente tem que respeitar o pensamento. Eu tenho algumas posições divergentes. Por exemplo, como eu disse a você, acabei de falar há pouco tempo, a GDE é para mim, para o meu salário? Você, por exemplo, o meu motorista, o assessor que tem para o motorista, o salário é de R$ 1.500. Ele ganha 3 mil com a GDE. E eu acho que ele ganha e é bem remunerado para trabalhar. E quem trabalha comigo, filho, sofre um pouquinho, viu? Que é de domingo a domingo, entendeu? O que o deputado argumentou, Galba, é que, na verdade, a GDE era uma cortina. Esse salário que era atribuído para os servidores dos parlamentares, na verdade, não iriam para os servidores, iriam para os bolsos dos parlamentares. Essa denúncia também já fiz em alguns momentos, que se tem alguns que utilizam desse expediente, né? Tá aí, né? Essas apurações, esses escândalos todos que já surgiram na Assembleia Legislativa, justamente porque alguns se desviam, né? Aí, para mim, como eu coloquei para você, e eu faço todos os anos, eu faço a relação de todos os servidores meus, sem exceção, são 25 servidores, eu nomeei 24, né? Aí eu faço a relação toda, dou entrada no protocolo da Assembleia com o salário de cada um e entrego à imprensa alagoana e pego o recibo e guardo para mim. Um site que está lá, às vezes não tem uma imprensa de grande nome, um site grande, mas tem um sitezinho, um cara jornalista, eu entrego, qualquer um que eu entregar ali, só para receber. E esse ano, agora que vem... Mas o senhor confirma dezembro, que existe isso? Não, eu essa não posso, prática. por exemplo, como é que eu vou? É uma acusação séria, certo? A gente ouve demais, e eu já disse várias vezes, certo? Que alguns políticos, não só de Alagoas, do Brasil todo, né? Não só na Assembleia, como em algumas câmaras também, fazem isso, praticam isso. Agora, para eu dizer, fulano faz isso, eu tenho que ter a prova que ele faz. O que é que acontece? O salário do meu servidor, aí é você pega aquela relação que eu entrego e vai em cada servidor, né? Conhecido, com CPF, endereço, né? Telefone, se precisar, vai lá no gabinete e pergunta a ele se ele recebe o salário dele. E servidor, se tiver gratificação para dar ao servidor, darei tantas quantas forem necessárias, né? Porque aí eu vou compensar a pessoa que trabalha. E trabalha muito. Tem servidor, eu perdi inclusive 4 assessores que assim alegaram que não aguentavam trabalhar, são meus amigos, mas não aguentavam trabalhar comigo porque trabalhavam demais. Mas também são bem recompensados, como eu disse, você não tem uma gratificação, né? A gratificação é para você ter dedicação exclusiva, entendeu? Então, é essa a situação. Eu não posso renunciar, filho, aquilo que não é meu. Eu não vou renunciar à GDE, se um servidor meu, se o filho é meu servidor, ganha 1.000, ou 2.000, ou 3.000 e vai ganhar 6.000, vamos dar exemplo, certo? E tem capacidade para ganhar aquilo e é um advogado e só fica comigo se tiver um salário de 5 a 6 mil reais. Não é meu, não vai ficar para mim. A única coisa que eu podia renunciar, eu renunciei, que foi o meu salário. Vamos para a pergunta direto da redação. Oi, Galba, tudo bem? Olha, em 2012, a Câmara de Vereadores e o grupo que apoiava o prefeito Cícero Almeida te colocavam como o melhor nome para sucedê-lo, o que acabou não acontecendo. Muitos, inclusive, disseram que o Almeida te traiu. Mas 4 anos depois, o PMDB decide lançar uma chapa puro sangue, com o Almeida candidato a prefeito e você vice dele. Como perguntar não ofende, você se arrepende de ter topado aquela missão? Forte abraço. Agradeço a pergunta. Preferência não é traição. Eu talvez não tenha sido a preferência, não é? É um direito que qualquer um tem. Por exemplo, eu fico muito feliz, às vezes, eu estava num programa de rádio, na entrevista, filha, as pessoas disseram, uma mulher ligou e me elogiou, rasgou de elogio, pelo trabalho social que a gente faz, a família faz há mais de 50 anos, meu pai lá no Tabuleiro, você que é de lá conhece.
E no final disse assim, mas infelizmente todo político é ladrão. Aí eu disse, a senhora me elogiou tanto e agora me chamando de ladrão. Aí ela disse, não estou lhe chamando não, estou excluindo você. Eu digo, não, a senhora disse todo, né? Aí eu disse, fiz uma pergunta a ela que eu gosto muito. A política, eu estou adorando esse programa, se eu perguntar, não, tem que ser assim, legítima, como eu vou falar para vocês agora. Quem é que coloca os ladrões lá? Quem é que vota? Eu tenho um voto que é o meu. Quando a gente acha que alguém é ladrão, quem colocou? A sociedade, né? Que votou mal. É por isso que nós temos que votar bem. A compra de voto, a venda de voto. Como é que a pessoa pega o seu voto e vende por R$50, por R$100, e a educação, e a creche, a infraestrutura, geração de emprego e renda, todas as ações de políticas públicas que vêm beneficiar a sociedade, os investimentos, o transporte urbano, R$50 vai pagar, R$100 vai pagar. Nós temos que aprender a votar. E nós temos que aprender a encarar a população desse jeito e responder à altura, educadamente, mas à altura. Certo? Somos nós, eu sou povo, eu tenho um voto. Eu me lembro do primeiro deputado que eu votei. Sim, aí eu perguntei, e a senhora votou em quem? Aí ela disse, eu nem me lembro. A eleição tinha passado 3 meses e não lembrou em quem votou. Eu lembro quando eu votei na primeira eleição em 82. Os meus candidatos todos. Mas, deputado, perguntar não ofende. O companheiro Watson Regis perguntou se o senhor se arrepende, né, de ter participado, né, do projeto. Não me arrependi, deixa eu te falar. Eu sou muito partidário. Eu fui presidente de um partido, participei do PRB desde a sua fundação, né? Porque houve aquela traição, houve aquela negociata do partido que me tirou da presidência. Negociata. A negociação na política é salutar, ela é normal, ela é uma coisa até, só não digo perfeita, mas é uma coisa muito, assim, boa para o entendimento. Agora, a negociata é horrível, né? Então, o PRB me colocou para ser candidato a senador em 2006. Eu fui candidato quando o presidente era o Lula e o vice é o Zé Alencar, que era do meu partido. E eu fui candidato. Me botou para ser candidato a vice-governador em 2010. Me botou para ser candidato a prefeito em 2012, que foi o terceiro mais votado, né? Para prefeito, onde meu filho foi o vereador, o mais votado do PMDB. Meu filho era de outro partido, como continua sendo ainda no PMDB. Eu era do PRB, fundador do partido, e estava lá por causa do Zé Alencar, uma das figuras mais ilustres, mais decentes que eu conheci na minha vida, né? Então, eu participei daquela eleição. Depois o PRB fez aquilo comigo, aquela traição, ainda cobrou o partido por infidelidade, depois de no linguajar popular, sacanear, e me colocou para fora do partido, né? Resultado, eu fui para o PMDB. E o PMDB disse que eu tinha que ser o candidato a vice, né? E o meu partido decidiu, em qualquer partido que eu estiver, que eu só fiz parte de 3 partidos. Então o senhor não se arrepende? Não, a gente não pode se arrepender, certo? A gente tem muitos questionamentos a fazer que deveriam ter sido corrigidos, mas já passou, certo? Agora, me arrepender de ter ido representar o meu partido, o partido que eu faço parte do PMDB, o governador me colocou essa missão, né? Ó, você vai representar o partido lá como vice na chapa. Eu fui, não tem essa questão de arrependimento. E quanto à questão, assim, porque se considera traído, traído não. Preferências não é traição. Ora, você convive com quem quiser, você indica quem quiser, você tem o assessor que quiser. Se houver algum ato que desabona a conduta, você tem a opção de mudar. Vamos para mais uma pergunta direto da redação. Meu nome é Wellington Senna, sou diretor do Jornal Notícia. Deputado Gaba Novaes, nos últimos anos, a Polícia Federal, o Ministério Público e a imprensa descobriram vários escândalos na casa de Tavares Bastos. A exemplo de pessoas que nem sequer sabiam que o seu nome estava inserido na folha de pagamento. Deputados envolvidos em empréstimos fraudulentos. Deputado que paga IPVA e pintura de carro, alegando atividade parlamentar. O senhor é um dos poucos que não teve o seu nome inserido nesses escândalos. O que deve ser feito na casa de Tavares Bastos para que o alagoano possa sentir orgulho do trabalho de todos que compõem esse parlamento? Quero agradecer ao nosso amigo Senna e até dizer, quando ele disse o seu nome era de algumas pessoas, né? No final ele até corrigiu que o meu nome era o único que não estava. Eu estou no primeiro mandato, Senna, não quero ser paladino de moralidade nenhuma, nem quero aqui crucificar quem quer que seja.
né, meus colegas, a forma que você tem de evitar problemas, a forma que você tem de evitar escândalo e desvio é publicidade, transparência. Por exemplo, assim que eu assumi, né, eu fui o primeiro a entregar a relação dos meus assessores. O deputado Bruno, se não me engano, foi o segundo, e alguns outros deputados também fizeram essa situação. Não é que eu não estou aqui condenando ninguém. Eu acho que é isso, eu acho que a própria casa, a própria mesa diretora, a presidência da casa deveria publicar todos, porque o que é que acontece? Todos nós somos passivos de erro, sem exceção. Todos nós somos passivos de erro. Como é que você corrige um erro? Se esse erro chegar ao conhecimento. Às vezes eu estou errando e não tenho conhecimento. Você é advogado, eu sou advogado, meu amigo. Nenhum. O catedrático, o jurista maior do país não conhece todas as leis. Todos os dias são feitas leis nos municípios, nas câmaras de interior. Lá são 5.564 municípios no país, se eu não me engano. Todos os dias tem leis sendo aprovada, projeto de lei, e sendo sancionada e se transformada em lei. Todos os dias a Assembleia Legislativa faz isso, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, o nosso sistema bicameral, tudo isso produz isso. Como é que você vai conhecer todas as leis? Então pode ser que eu esteja incorrendo em algum erro, certo? E não saiba. Na transparência, na publicação, aí o filho ou o Sena vai dizer, ó, você errou, meu amigo, você está cometendo um ato que não pode, certo? Então aí vai ser descoberto isso. Por isso que é importante. Então o que é que acontece? Nós temos que acabar com isso, o país não aguenta mais. A fome e a miséria está campeando, é uma coisa absurda, parece um discurso assim, esse discurso, essa retórica é uma coisa tão antiga, todo político repete isso, que eu sempre digo que política é época de eleição é bonzinho para danar, depois que passa a eleição que você conhece quem realmente são as pessoas. E meu pai dizia uma coisa, filho e Sena, que a maioria dos políticos, de tanto enganar o povo, agora engana uns aos outros. A pior enganação é de um político para outro. Aí você diz, por quê? Porque vocês estão um nível melhor, privilegiado não. Porque aquela enganação vai provocar uma reação horrível para a população. É o discurso bonito e a mentira. Certo? Eu disse uma vez na Câmara de Vereadores, numa proposta que tinha há uns 10 anos atrás, que se a população tivesse ouvindo o que estava sendo tratado naquele momento, eu acho que fuzilava um monte de gente ali. Porque as pessoas esquecem totalmente do que é prometido em campanha, das promessas que fazem, certo? E depois vai em detrimento ao prejuízo total da população. Poucas pessoas pensam nas ações de políticas públicas, poucas pessoas pensam numa gestão transparente, dinâmica, propositiva, que vá ao encontro e não de encontro ao interesse da sociedade. E com isso a própria sociedade também, ela ajuda nisso. Quando eu digo a sociedade, não é o formador de opinião, o que tem instrução escolar, é o coitado que eu digo, financeiro, né? O coitado de pessoas, nós todos nós somos iguais, que está lá, certo? E é engabelado, e é enganado por aquele policial. Você sabe que depois que eu ganhar a eleição, aí promete emprego. Quem é que tem emprego para dar, meu amigo? Como é que eu vou prometer emprego? Uma crise dessa geral, nas indústrias, em todo lugar do país, como é que o serviço público vai absorver isso? E as pessoas acreditam. Aí dá R$50, engana alguém, e aí eu encontro, filho, como você encontra, as pessoas dizendo assim, mas Galbinha, meu amigo, eu vou votar de graça, entendeu? Tem que pegar, meu amigo, você está pegando aquele dinheiro é seu. Quem compra voto roubou o seu dinheiro. O seu dinheiro, aqueles 50, aqueles R$100. Como é que o cara gasta 10 milhões para ser deputado? Como é que pode? O meu salário, 20 mil, certo? 15 mil líquidos. Durante o mandato todo, vai receber, vamos dizer, R$1 milhão. Como é que vai gastar e receber R$1 milhão se não gastar nada, né? Então, gosto da política. Então, não é isso. Agora, o que não pode é você pegar uma pessoa que não tem afinidade nenhuma, não tem conhecimento, não tem capacidade e você botar para exercer uma profissão. Se eu fosse médico, eu ia colocar meu filho para ser médico também, a não ser que ele não quisesse. Como eu sou advogado e o vereador Galba Neto é advogado também. Eu não sei se ele veio por minha causa, né? Mas, coincidentemente, a gente fez o mesmo curso. Deputado, eu vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda somente depois do nosso intervalo, por favor. Deputado, o senhor tem sido aliado de caciques políticos do Estado. Collor, Theo Vilela, agora Renan Calheiros. Podemos dizer que o senhor é um político amigo do poder? Depois do intervalo. A gente volta já. Instituto de Olhos de Maceió. Oftalmologia de qualidade com tecnologia de ponta. Há 20 anos, compromisso com Maceió. Algumas
Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher. Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Olá, estamos de volta pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Galba Novaes. Deputado, eu deixei uma pergunta no ar e gostaria que o senhor respondesse. O senhor tem sido aliado de caciques políticos do estado, Collor, Theo Vilela, agora Renan Calheiros. O senhor é um político amigo do poder? Não, de forma nenhuma. E até assim, filho, me sinto bem à vontade para responder. Assim, dessas pessoas que você citou, conheço todos, né? Sou amigo de todos, graças a Deus, até porque minha política é uma política totalmente diferente. Quem vota em mim, todo eleitor que votou em mim, eu tive 2.000 votos na primeira eleição de vereador. Eu tive 5.000 na segunda, eu tive 11.000 na terceira, eu tive 16.000 na quarta. Fui o vereador mais votado do Brasil nas capitais, né, em 2004. Ganhei o título em Brasília, inclusive, em relação a isso. Então, sempre quem votou em mim, votou ouvindo o que eu dizia, ouvindo o meu comportamento, né? A forma de eu fazer política. Então, não votou influenciado por ninguém. E dessas pessoas todas que você citou, que eu tenho respeito por todos eles, né? Nenhum deles nunca votaram em mim. Nenhum deles nunca votaram em mim, nas minhas eleições. Assim, eu tive a oportunidade, eu fui candidato a senador, nem senador Renan, nem senador Então não Theo, foi uma via de mão dupla? Não, né, não foi. Naquele momento que eu abracei a candidatura, eu votei neles, porque a proposta deles, né, na realidade, era a proposta que se adequava àquilo que eu penso, né? E eu acreditava muito, por exemplo, que se eles fossem eleitos, né, iriam cumprir aquilo que colocou durante o mandato. Então, eu nunca fui aliado do poder, até porque nunca fui indicado assim por nenhum deles para exercer cargos de secretário municipal, de secretário estadual ou num cargo federal. Assim, nunca fui, certo? Tenho uma relação de, como eu disse, de amizade, de cordialidade com todos, me dou bem com todos. Ninguém nunca vai me ver no político, num palanque esculhambando. Fulano é ladrão, fulano é corrupto, é isso e aquilo. Eu discuto propostas e políticas públicas. Eu não discuto, eu não personalizo as coisas. Então, por isso que eu me sinto muito à vontade. Nunca fui amigo do poder. Até porque, por exemplo, no próprio governador Teotônio Vilela, eu não votei nele, né? Ele passou 8 anos no poder, né? Na reta final, o meu partido, o PRB, fez uma composição com o PSDB e eu fui candidato pela coligação, certo? Mas não existia, assim, cargo nenhum, nunca fui chamado, tenho mau respeito, eu tenho pelo senador Teotônio Vilela, certo? Mas, assim, na época que ele foi candidato, eu não votei. Na primeira eleição que ele foi candidato, acho que votei no Ronaldo, se não me engano. Na segunda, eu disputei a eleição como vice-governador do Collor, né? Então, nunca fui. Na época que o Ronaldo foi candidato a minha primeira vez, também não votei nele, né? Não me lembro bem agora, né? Assim, em quem teria votado, mas assim, não votei. Então, amigo do poder, nem fui e nem serei nunca.
em canto nenhum, em hipótese nenhuma. Quando você me vê votar, mesmo que eu dê um voto errado, certo? O Juscelino Kubitschek dizia uma frase interessante, ele dizia assim, eu volto atrás sim, eu não tenho compromisso com erro. Então, no dia que eu der um voto errado, né, que eu ver que, rapaz, realmente eu errei, não deveria ter feito, mas fiz naquele momento por convicção. Alguém me convenceu com aquela proposta, com aquela propositura, com aquele discurso que levou de que merecia meu voto. Eu sempre voto independente, justamente por causa disso. Dizem que o sonho do senhor era tornar o Tabuleiro uma cidade para ser prefeito dela. O senhor realmente tem essa ideia? Sempre sonhei com isso. Vou citar aqui os exemplos, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está tomando, isso é um ato político, criando um fato político positivo para angariar os votos da população do Tabuleiro do Martins. O Tabuleiro do Martins, hoje, ele tem quase, quando eu digo tabuleiro, era o que era. Do Hiperbom Preço para cima, tudo era tabuleiro. Na nova divisão, hoje Maceió tem 50 bairros, né? Na época tinha 8 ou 9 bairros. Então, na nova divisão, quando você passar do Hiperbom Preço, se você pegar uma nota fiscal de hoje, ainda hoje é Tabuleiro do Martins, Parque das Flores é Tabuleiro do Martins, Aldebaran, Jardim do Horto, Jardim Petrópolis. Tabuleiro hoje tem os 3 mais arrecadadores de ICMS, tem 6 concessionárias de carro, tem quase 100 postos de combustível, tem o Distrito Industrial, tem a Universidade Federal, o aeroporto, o campo, o Zumbi dos Palmares, a pista do aeroporto é no Tabuleiro, que eu também defendia que também o aeroporto ficasse no Tabuleiro. Então você tem hoje, certo, um bairro, certo, que se separar seria o bairro mais rico do estado de Alagoas, maior do que Arapiraca. Mais eleitores do que Arapiraca. Seria a cidade mais rica, né? Aliás, filho, a cidade mais rica. Então, por isso que eu preguei, com fundamento, com os dados. E sabe quem deu parecer favorável para transformar o Tabuleiro em cidade? O hoje ministro Humberto Martins, do STJ. Eu tenho parecer dele até hoje, do Estado, porque a gente fez uma indicação, eu era vereador quando fiz a indicação, viu? Hoje quem faz a criação do novo município é a Assembleia Legislativa. Mas na época eu fiz uma indicação ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa para criar, isso tem mais de 12 anos, né? Porque aí sim, porque o que é que acontece? A gente, filho, participa com quase metade da arrecadação de toda a Maceió. E os investimentos que vai para lá? Agora eu falei com o governador, para o governador fazer a pavimentação de várias ruas lá. Certo? O governo do estado está levando o Hospital Metropolitano, que é a maior obra, o maior equipamento de saúde do estado de Alagoas. Vai ter heliponto em cima. Porque você viesse com alguém do sertão de Alagoas no helicóptero, você tinha que descer no aeroclube e ir lá pegar um carro para enfrentar Fernando Lima para HGE. Era melhor ter vindo de carro. Hoje você vai vir e o helicóptero parar em cima do hospital. O maior equipamento. Ali vai gerar 2.500 empregos. O governo do estado vai construir a UPA 3. No Tabuleiro do Martins, onde eu assisto a Chateaubriand. Certo? UPA 3 é a primeira no estado de Alagoas, super equipada. Há 2 meses atrás eu consegui uma ambulância lá, super equipada, uma van para lá, para o Tabuleiro do Martins. O governo do estado está inaugurando o ML. Na época que o Detran foi para lá, foi uma negociação e uma indicação minha para o Detran ir para lá, que era o doutor Antônio Sapucaia, o presidente do Detran. Então o Tabuleiro hoje tem o Departamento Estadual de Trânsito, tem o Departamento Municipal de Trânsito, que é SMTT, tem vários órgãos federais, tem o IML, tem o maior hospital do estado, maior e melhor, vai ter do estado de Alagoas, certo? O viaduto da Polícia Rodoviária, o Banco Bradesco, que é instalado na minha fundação, aquele prédio da fundação, né? Então o senhor mantém essa ideia? Mantenho a ideia, eu acho que seria uma redenção. Eu já conversei com o governador, inclusive, sobre isso, porque é um bairro onde eu nasci. Quando eu digo que eu nasci, não é que eu fui registrado no cartório só de lá, não. Né? É que eu nasci em casa, com parteira, onde hoje é o Banco Bradesco. Eu nasci ali com 5,8 kg. Até quando eu conto essa história, o povo diz, rapaz, tua mãe sofreu, nasceu porque parto normal nasce gordinho. Entendeu? Então é isso, é um sonho. Eu quero ver aquele tabuleiro. O que é que tinha aquele tabuleiro antes de Galba Novaes? Qual era a rua que era pavimentada? Tirando a Rua São Paulo? Nenhuma. Então Galba Novaes. Hoje você tem 1000 ruas asfaltadas no Tabuleiro. Você tem o Santo Dumont todo asfaltado. Você tem o Climabom todo calçado. Você tem a Feirinha do Tabuleiro quase toda calçada, 6 ou 8 ruas que ainda não estão. Você tem o Tabuleiro Novo que foi pavimentado com dinheiro que eu devolvi da Câmara de Vereadores. Você tem a Praça do Osman Loureiro que foi reformada com dinheiro que eu devolvi da Câmara de Vereadores. Quer dizer, é um dinheiro do povo.
Mas era um dinheiro que foi lá para o 12º, eu podia ter gasto. Era legal se eu gastasse. Eu economizei, disse o prefeito Cícero Almeida. Prefeito, se eu devolver quase 8 milhões, foi 7 milhões e 800. O senhor investe esse dinheiro no tabuleiro. Eu estou pedindo alguma coisa errada. Eu fui criticado por muita gente, mas eu estou pedindo, se é o meu bairro onde eu moro, que precisava mais, o maior bairro da cidade. Ele disse, eu faço. Aí eu disse, vamos assinar a ordem de serviço, que a licitação estava pronta, que era o Mozart Amaral, que era o secretário de infraestrutura, né? Aí assinamos a ordem de serviço. Aí eu devolvi, fiz um cheque e devolvi o dinheiro, e esse dinheiro foi aplicado lá. Então, esse é meu compromisso com a população. Não vou atrás da propina, não vou atrás da comissão, né? E nem vou dizer, desses 8 milhões, vou devolver tanto, manda tanto. Nada disso. Invista no povo do tabuleiro, invista em Maceió, nas áreas mais carentes, nas todas as políticas de ações de políticas públicas. Fazendo isso, eu levo esse recado. Se a população entender, tudo bem. Se não entender, vote quem quiser, né? Deputado, o senhor falou na feirinha do tabuleiro e eu quero fazer um registro. Ali precisa ser feito algo. Chega a ser vergonhoso a forma como é tratado ali o mercado e aquela feira livre. Falta de higiene, uma falta de atenção aos comerciantes. Então eu faço esse registro que em relação à feirinha do tabuleiro tem muito que se fazer, deputado. A gente lamenta muito. Às vezes você pensar, o Galba, quando era aliado do governo municipal, na realidade tomava conta de tudo. Eu falo nesse linguagem popular, que é como o povo entende melhor. Não é tomava conta de tudo. É normal, é natural, é salutar, que quando você tem uma relação política com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, você ocupa espaços políticos para indicar pessoas capacitadas para administrar ou gerir qualquer instituição. E a gente tinha isso. Então você veja como eram os órgãos do município, na época que a gente indicava as pessoas para lá, porque a gente fiscalizava, a gente ia em busca, ia atrás de recursos, ficava cobrando, certo? Hoje não é só aquela parte não, entendeu? Você chega no Santo Dumont, cadê o CRAS? O posto de saúde, como está? Entendeu? Então, são muitas obras. Cadê o campo de futebol? Né? Então, são muitas coisas que foram deixadas de fazer. Você chega naquele mercado tabuleiro, quantos anos tem aquilo? Então, como o senhor avalia a gestão do prefeito Rui, deputado? Olha, eu, assim como posso dizer, em termos de ações, assim, morna, né? O filho do senhor é oposição. Faz uma oposição, de certa forma, discreta. Light, digamos. Se o senhor fosse vereador, faria uma oposição de forma mais contundente? Não, eu não digo nem que ele faz uma oposição discreta e nem digo que ele é oposição. Ele é um representante da população, que eu quero aproveitar aqui, não por ser filho, mas que tem um discurso muito correto, um discurso muito com começo, meio e fim, faz as colocações, faz as cobranças todas. Infelizmente, filho, o que acontece é que não há divulgação. Aqui, assim, os meios de comunicação estão na mão dos políticos, né? Então, se você não tem aliança com os políticos, entendeu? Exceto esse canal aqui. Viu, quando eu digo os meios de comunicação, a gente dá até uma generalizada, certo? Mas a gente sabe que não são os jornalistas, nem as edições que estão. Por exemplo, você está empregado numa empresa do Cabo, você tem que trilhar pelo caminho de quem? Qual a linha editorial daquilo ali? Se você faz uma matéria, por exemplo, a meu favor, certo? O orçamento impositivo, o Galba quer acabar com a imunidade parlamentar, tal. Aí não sai na imprensa. Como você escreveu, mas quando chega lá não vai sair, não. Então, na realidade, por exemplo, ele faz uma É por isso que o canal aqui é aberto, sabe? Aqui a gente faz jornalismo sério e independente. Certo, exatamente. Aí a gente passa a não ter oportunidade. E graças a Deus, por exemplo, tecnologia digital facilita, né? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. Então, hoje, por exemplo, para a gente é muito mais importante esses meios dessa mídia social, certo? De que até a mídia alternativa, nessa confluência de mídia. Aqui, por exemplo, deputado, são 12 plataformas. Senado, deputado, quais os 2 nomes que o senhor irá apoiar? Olha, eu tenho um compromisso, né, com o senador Renan Calheiros, né? O meu partido tem candidato, né, o PMDB. Eu voto no candidato do meu partido, que é do PMDB. E o segundo nome? O segundo nome eu estou avaliando aí. A gente tem conversado com alguns nomes, tem pessoas assim que estão trabalhando muito pelo Estado, né? Max Beltrão é do PMDB. Seria uma alternativa para o senhor apoiar? Se o Max Beltrão continuar no PMDB, poderá ser uma alternativa para a gente apoiar, né? Porque a gente está ouvindo, na realidade, que ele poderá sair do partido e para outro partido. Mas é um jovem que tem feito um trabalho. Para nós alagoanos é muito importante
a presença do Max no Ministério do Turismo, né? Porque só o sangue alagoano já motiva a ele, né, a fazer esse trabalho. E é um jovem dinâmico, já foi prefeito 2 vezes na cidade, deputado federal, certo? Tem um nome que está aí para ser avaliado, tem o nome do senador Benedito de Lira, que eu já votei lá atrás. Meu primeiro voto para deputado estadual foi do senador Benedito de Lira. Meu pai era vereador com ele. Aí meu pai foi vereador e ele foi candidato a deputado. Eu votei em 82, como eu contei no início dessa entrevista, né? Tem o senador Teotônio Vilela, que também colocou o nome. Então tem muitos nomes. Quer dizer, na realidade, o compromisso meu, por exemplo, o seu voto para senador é o senador Renan Calheiros, que é do meu partido, é o presidente do partido e irá estar no partido. Se o Max continuar no partido, logicamente que a gente irá votar com os candidatos do partido ou com os candidatos que o partido se coligar, né? Mas todos merecem, é uma disputa que eu acho que vai ser muito boa, muito propositiva, muito salutar para o nosso estado. Você tem vários nomes, faz com que a sociedade tenha as opções dela, né? Os mais variados. É isso que a gente quer na política, entendeu, filho? É mostrar a essas pessoas, certo, a sociedade, que você tem as opções, né? Não, eu vou votar no cara só porque o cara é jovem. Não, às vezes o cara é jovem, mas é incapacitado. Eu vou votar porque ele é veterano, conhece tudo da política. Às vezes ele é veterano e está ultrapassado. Então, a avaliação que você tem que fazer. Você tem que fazer uma avaliação. Okay. Quem receber um voto meu, como sempre, vai receber um voto porque eu tenho a vontade e acredito naquela pessoa que ela vai justamente trazer benefício para o nosso estado, principalmente para a nossa sociedade, que está muito a precisar. Deputado, nós temos um quadro aqui chamado de 0 a 10. A gente apresenta a imagem de um personagem ou de um fato, de um acontecimento e pede que o parlamentar atribua uma nota, se assim preferir, de 0 a 10 e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem, por favor. Preferia nem vê-lo. Isso das traições políticas. Esse cidadão foi vereador por minha causa, puxado por mim. Eu tive 16 mil votos, ele teve 4 mil. Traiu, foi candidato a deputado pelo meu partido, perdeu a eleição e foi atrás de tomar o meu mandato da forma mais escusa, juntando com políticos perniciosos, políticos que não têm proposta nem projeto para o estado de Alagoas, que está no poder para se manter no poder, para se proteger das coisas maus que faz. Aí ele foi protegido. Esse cidadão, quando falar, ele ia chamar um cidadão de pastor, não devia ser chamado de demônio. O senhor quer atribuir uma nota? Ele 0, mesmo tem menos 0. O senhor fica à vontade. Nem nota merece. Vamos para a próxima imagem. Prefeito de Palmeira. Eu maior respeito pelo prefeito de Palmeira. Meu pai entrou na política junto com Guilherme Palmeira, né? E Guilherme, um dos homens de bem, uma das figuras ilustres, decente e que assim, honrou muito o nosso estado. Então tenho respeito como político. Discordo de algumas posições políticas, da forma, né, de administrar, porque, como eu disse, no nosso bairro do Tabuleiro, se for olhar os benefícios que a prefeitura levou para ele, certo? A gente não tem. O governo do estado é que agora ele está fazendo justamente aquilo que deveria ser o papel da prefeitura. Mas, assim, tenho o maior respeito pelo prefeito Rui Palmeira, certo? Família de bem decente. Como homem, eu tenho o maior respeito. Como político, deixa algo a desejar. Que nota o senhor atribuiria a ele? Uma nota, posso dizer, 6. Próxima imagem. Marcelo Beltrão. Marcelo, gente boa, Marcelo. Inclusive, disse a mim que é candidato a deputado estadual, né? Hoje é secretário de Educação lá em Marechal Deodoro. Foi prefeito 2 vezes de Jiquiá. Ficou no meu lugar no PRB quando eu saí, quando fizeram a negociar e tomaram o partido, ficou no meu lugar. Até ficou assim, Galba, rapaz, eu fiquei no seu lugar, não precisa explicar nada não, rapaz. Os espaços políticos são salutar você lutar por eles, entendeu? Eu não tenho chateação nenhuma com você. A gente tem chateação com quem manda, né? Então, se você ou qualquer outra pessoa assim foi em busca de um partido ou de qualquer partido, isso é normal, eu poderia fazer a mesma coisa. A pessoa que tinha me entregue o comando e que sabia que eu tinha que corresponder, que não fazia, queria fazer isso, que agora está aí, ministro da Indústria e Comércio, Marco Pereira, mais enrolado na Lava Jato, desvio de 7 milhões e recebeu propina, está aí. Cidadão que me tirou, pergunta a ele se ele tem alguma coisa para dizer de mim. Qual nota o senhor daria ao Marcelo Beltrão? O Marcelo, assim, daria uma nota, né, assim,
pela relação e tudo, não tenho assim muito conhecimento das ações deles em relação à administração, mas como pessoa, como cidadão, né, eu daria uma nota 8. Na realidade, por exemplo, eu queria nivelar o Marcelo entre as pessoas de bem, que eu conheço. Marcelo Beltrão, entre as pessoas de bem que eu conheço. Nós temos outro quadro, deputado, que se chama Voz da Rua. Vamos ouvir a pergunta. Olá, pessoal. Meu nome é Adalberto Barros. Deputado Galba Novaes, o seu filho ele foi eleito o último da sua coligação. Esse é um reflexo do enfraquecimento do seu grupo político? Oh, que pergunta muito boa. Como é o nome dele? É Adalberto. Adalberto, pergunta muito boa, maravilhosa. Na realidade, Adalberto, esse é o reflexo do excesso de confiança. Eu estava dizendo, antes de começar a entrevista, que em todas as pesquisas que nós temos, né, do IBRAP, do nosso querido Francivaldo, que eu sempre fiz pesquisa com ele, tudo que mostrou, todas as pesquisas que ele mostrou nas minhas eleições nunca erraram, coisa incrível, né? E sempre mostrava ele como o primeiro ou segundo, era ele, era Davi Davino, era Aparecida do Luiz Pedro, sempre eles como primeiro, né? E isso eu fui fazer a campanha, na realidade, no interior, apoiando 6 prefeituras, Igreja Nova com o doutor Maurício, Flecheiras com Beto, Junqueiro com Leandro, Anadia com Celino, Colônia com Manuílcio e Campestre com Pino. Fui candidato a vice pelo meu partido que indicou. E isso deixou a gente um pouco afastado, e ele mesmo, por exemplo, querendo que a gente ganhasse, achava que a pesquisa mostrava bem, que já estava tudo certo, e se engajou até demais na campanha majoritária. E isso, assim, para mim foi assim, não digo uma lição, mas foi uma experiência fantástica, né? Para a gente mostrar que na eleição a gente não pode se descuidar, né? Ele foi bem votado, tem uma excelente votação, né? Mas assim, foi o excesso de confiança, né? E que isso é muito bom. Mesmo que tivesse perdido a eleição, seria exemplo, certo? E seria experiência também. Ganhou a eleição, está no segundo mandato, e o que muito me orgulha e muito me honra, certo? É a forma dele fazer política. A decência, o caráter, a honestidade, o comportamento, a relação pai e filho também, família, entendeu? Então tenha certeza de uma coisa, Adalberto. Maceió está muito bem representada com um cidadão de bem, que não se curva, que tem ideias propositivas, que não ofende ninguém, que faz uma política fantástica, nivelada, né? E para mim, assim, eu fico, pode não acreditar que fica você de pureza d'alma, você que está me vendo aqui, olhando nos meus olhos, certo? Foi uma experiência muito boa para que, assim, eu me alertasse mais na próxima eleição, né? Que vem de deputado, para eu me focar mais na minha questão da minha eleição de deputado, como estou fazendo. Vocês sabem que você me conhece, eu faço política 24 horas por dia. Faço por quê? Porque gosto. Eu sempre digo, eu sou procurador, meu salário de procurador é igual um salário de deputado, certo? Eu teria uma vida assim, financeira muito melhor, porque a gente evita de gastos extras, se eu vivesse só da forma como eu vivo. Então, não tenho ambição de nada. No dia que você vê, Adalberto, um político rico, certo? E antes da política não tinha aquela vida, certo? Não foi honestamente que ele conseguiu aquilo, amigo. Não é, pode ter certeza. Quem enricar na política é porque roubou. Não tem segredo. Enricou na política, roubou. Certo? Porque imagine quando somos mandatos, do meu pai e do meu filho, dá 50 anos de mandato. Eu tinha 12 anos de idade em 1972, no primeiro mandato do meu pai. 12 anos, hoje eu tenho 57 anos. Aí meu pai foi 20 anos, né? Eu fui 16 vereador, 2 anos superintendente federal da pesca, 8 anos do meu filho, assim, soma 20 com 16, 36, com 8 do meu filho, 44, com mais 4 de deputado, 48, com mais de 8 superintendentes, 50 anos. Então, se fosse para ser rico, eu era milionário, né? Vivo bem, graças a Deus. Acho que já tenho mais do que eu esperava ter, viu? Porque fui lutador. Quem me conhece em Alagoas, todo em Maceió, né? Além de eu ser funcionário público, agora já requeri minha aposentadoria, eu passei 20 anos com loja de carro trabalhando, né? Eu tive implementos, máquinas, caçambas. O filho aqui, filho é nosso primo, para quem não sabe, né? A gente tem ligações familiares, entendeu? Aí me conhece o povo do tabuleiro. Então, no tabuleiro nada é novidade para mim. Se hoje eu tivesse rico, milionário, certo? Que não ganhasse na loteria, ou não tivesse colocado um empreendimento que deu muito certo, é porque, meu amigo, eu meti a mão lá na bufufa. Deputado, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a sua participação. Tenho dito aqui reiteradamente que o homem público deve prestar contas à sociedade, porque é ela quem o coloca no poder
Então isso é muito importante. Quero desde já também renovar o convite para que possa estar aqui, Galba, em outras oportunidades, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Ô filho, perguntar não ofende. Não. Você gostou da entrevista? Boa entrevista, sim, claro. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos, a vocês, alagoanos, né? Fico muito feliz, gosto demais, essa coisa descontraída. A política, ela traz assim, muito estresse na vida da gente. Quando a gente pode dar uma entrevista dessa descontraída, com a verdade, ele perguntando, imagine vocês, né? Eu digo, o que será que o filho vai me perguntar? Eu digo, será que ele, como primo, não podia me vazar alguma coisa? O quê? É essa política, é esse jornalismo que a gente quer, rapaz, entendeu? Jornalismo sincero, verdadeiro, né? Deixa a gente aqui à vontade. Por exemplo, as pessoas perguntaram o que quiserem, eu respondi a tudo. Se houve contradição, se amanhã você achar, eita, o Galba está tendo um procedimento que não foi aquele que ele dizia, diga a verdade. Quando eu estou na rádio, às vezes as pessoas diziam, alguns colegas diziam assim, olha, se você quiser, eu anoto as perguntas, deixa o povo perguntar tudo. Eu só tenho a oportunidade de responder, de você me conhecer, se você perguntar tudo o que quiser perguntar. Se eu sou funcionário público, como é que eu entrei no serviço público, se tem gente da minha família empregado, o que é que eu faço na minha vida, como é a minha relação familiar, você tem que perguntar tudo. Figura pública já disse, de todos então, vocês têm que saber da minha vida. É isso que eu trilho, é esse caminho que eu quero ter. Deixo a política na hora que eu quiser deixar, que eu não tenho essa paixão que eu tenho por ela, certo? Não preciso nem vou utilizar ela para nada que seja do mal, e sim para as coisas do bem, né? Diz que a grande obra é cuidar bem das pessoas, e é isso que eu quero fazer a minha vida toda. Obrigado, deputado. Agradeço a você. Espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Até porque, deputado, perguntar não ofende.